Todos sabem que talvez a questão mais delicada do novo Código de Processo Civil seja a que diz respeito aos precedentes. É muito interessante falar logo depois do colega e amigo Daniel Mitidiero, porque em virtude da nossa aproximação de desenvolvimento teórico da questão, torna-se mais simples adentrar num outro problema que diz respeito de passagem à questão dos precedentes, mas que vem atordoando e causando problemas aos estudiosos das novas regras processuais. Na verdade, ninguém falava de precedentes no Brasil ou na América Latina até bem pouco tempo atrás. Entretanto, a partir de um determinado momento, se começou a falar de precedente como se precedente fosse uma palavra mágica que permitisse, ou que fosse capaz de permitir, a eliminação dos conflitos que atrapalham a administração da justiça. Na realidade, se outorgou a ideia de precedente o significado de uma técnica processual capaz de contribuir para a eliminação mais rápida dos conflitos, otimizando a administração do tempo e das custas das partes e da administração da justiça. Quando, obviamente, se deve saber, até mesmo um leigo deve imaginar, que precedente nada tem a ver com técnica processual. Precedente nada tem a ver com agilização da tarefa do Poder Judiciário, nem mesmo com a facilitação da tarefa do advogado. Precedente é um tema, como disse o professor Daniel Mitidiero, de teoria do direito. Não há como se imaginar que o legislador processual pode criar precedentes, ou dizer o que é precedente, ou definir quais são as hipóteses de precedente. Isso toca as raias do absurdo. Na verdade, existe muita inoperância na elaboração do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem muitas coisas equivocadas, mas no setor da teoria dos precedentes, ele se superou. Se superou porque sequer consegue dar alguma coisa de plausível ou de benéfica para os operadores do direito. Na verdade, esta parte do Código, a que diz respeito aos artigos 926 e 927, muito mais atrapalha do que beneficia. Na verdade, ela não precisaria existir, mas quando existe, acaba atrapalhando mais do que beneficiando. Exemplo disso é a suposição de que a decisão tomada em incidente de resolução de demandas repetitivas é um precedente. Só pode imaginar que uma decisão tomada num processo instituído para resolver uma questão idêntica de muitos, num processo de poucos, como um precedente. Obviamente, quem imagina que a função do precedente é a de resolver conflitos que podem agravar a situação da administração da justiça. De modo que, para que nós possamos realmente diferenciar decisão tomada em incidente de resolução de demandas de precedentes, é imprescindível retomar a teoria do direito que trabalha com a distinção entre stare decisis e collateral estoppel. Ou seja, é necessário compreender, a partir do direito estadunidense, sobretudo, e das teorias desenvolvidas na Inglaterra, qual a diferença entre stare decisis ou precedentes obrigatórios e collateral estoppel, sobretudo também non mutual collateral estoppel, que em substância nada mais é do que
coisa julgada sobre questão, e non mutual collateral estoppel, coisa julgada sobre questão em benefício de terceiro. Há muito tempo, a ideia de coisa julgada sobre questão em benefício de um terceiro que não participou do processo é tão antiga na tradição do common law quanto o stare decisis, quanto o precedente obrigatório. Os precedentes obrigatórios, repito, que surgiram numa idade avançada do common law, não surgiram à época em que o common law foi criado, obviamente, surgiram justamente para garantir a segurança jurídica no common law, porque o common law era um direito feito para cachorros, como disse o professor Daniel. Surgiram, portanto, no curso do common law, a ideia de stare decisis, de respeito aos precedentes. Essa ideia é contemporânea à ideia de que a coisa julgada sobre questão beneficia terceiro que não participou da sua discussão em determinadas hipóteses. Tanto é verdade que Bentham, ao escrever sobre prova, o collateral estoppel deriva do estoppel by records. E o estoppel by records sempre foi estudado no direito de common law como uma matéria, como um tema atinente à prova. Mas isso aqui é uma outra história. O que importa é que Bentham, em 1827, ao escrever sobre prova, disse textualmente, entre aspas, é certo que ninguém pode ser prejudicado por uma decisão proferida em processo de que não participou. Porém, não é racional que alguém não possa ser prejudicado por uma decisão sobre uma questão que teve ampla e adequada oportunidade de discutir, apenas porque está diante de um outro adversário. Percebam a distinção. Precedente e coisa julgada formada sobre uma questão prejudicial discutida pela parte que depois pretende ser rediscutida pela mesma parte diante de uma outra parte. No common law, isso é proibido. Há uma proibição da relitigação da questão já decidida. A proibição da relitigação da questão já decidida é exatamente o collateral estoppel não mutual, ou não mutual collateral estoppel. É exatamente a coisa julgada em benefício de terceiro que não participou do processo, mas que pode prejudicar aquele que discutiu a questão de modo pleno e adequado. É claro, porque no âmbito do common law, ao contrário do que ocorreu no âmbito do civil law, por questões de ordem cultural e, sobretudo, religiosa, você teve que outorgar autoridade à decisão do juiz sobre a liberdade das partes para discuti-la. Enquanto no civil law sempre se entendeu que a parte tem liberdade para discutir novamente a questão não acobertada pela coisa julgada material, porque a liberdade é o que importa. No common law sempre se disse que a questão que é prejudicial à resolução do mérito, exatamente porque já foi analisada e também decidida pelo juiz, nunca mais poderá ser discutida pela parte que já teve oportunidade de discuti-la, sob pena de se estar infringindo a autoridade do juiz que a decidiu. Essa é a questão.
É uma questão de ordem conceitual, é uma questão de valor que está por detrás do significado de decisão sobre questão. A ideia de se proibir a relitigação de questão decidida por aquele que a discutiu diante de um novo adversário só foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir de meados do século XX. É importante que se aluda a este desenvolvimento da questão para que nós possamos realmente compreender a exata distinção entre decisão de questão idêntica e precedente. Pois bem, a questão foi decidida pela primeira vez nos Estados Unidos pela Suprema Corte da Califórnia, em 1941, no célebre caso Bernard. Quem estuda collateral estoppel, quem estuda precedente, não pode desconhecer o caso Bernard. Mas a questão da possibilidade de se proibir a relitigação daquele que já discutiu a questão perante uma outra parte só foi levada à Suprema Corte americana em 1971, também num célebre caso, o caso Blondertongue versus Universidade de Illinois. A Universidade de Illinois se dizia titular de uma patente sobre a produção de um determinado remédio, a patente sobre um produto farmacêutico. A universidade propôs uma ação contra um determinado laboratório e, depois de muita discussão, chegou-se à conclusão de que a patente invocada pela universidade era uma patente inválida. Reconheceu-se a nulidade da patente. Não obstante isso, a Universidade de Illinois propõe uma nova ação contra um outro laboratório que estaria produzindo remédio mediante infringência àquela patente. A ação é proposta e o laboratório Blondertongue invoca collateral estoppel, invoca. A universidade não pode voltar a discutir a questão que ela já decidiu que ela já discutiu perante um outro laboratório de forma plena e adequada e que já foi resolvida mediante coisa julgada material. A coisa julgada sobre a questão resolvida, como prejudicial à solução do mérito que foi resolvido em face de outro laboratório. De modo que ela não pode voltar a discutir a questão. A Corte Estadual não admitiu o argumento, a alegação de collateral estoppel da Universidade de Illinois. A questão, então, chega à Suprema Corte. A Suprema Corte, em 1971, então, declara: se a parte já teve oportunidade, full and fair opportunity, plena oportunidade de discutir a questão mediante contraditório aprofundado diante de uma outra parte e recebeu decisão negativa a respeito da questão, ela não pode pretender voltar a discuti-la apenas porque está diante de outro adversário. Disse também a Suprema Corte nesta ocasião: é claro que só fica sujeito à coisa julgada proferida num processo aquele que participou do processo. O terceiro que não participou do processo apenas pode ser beneficiado pela decisão da questão, jamais prejudicado. De modo que aquele que participou da discussão somente pode ser prejudicado quando a discutiu de modo pleno e adequado. Aquele que não participou do processo pode invocar a decisão da questão
para ser beneficiado apenas. Isso fica muito claro na decisão proferida em 1971. Mas no desenvolvimento do tema, uma outra decisão da Suprema Corte é muito importante para nós aqui no Brasil, que agora estamos pensando em decisão tomada em incidente de resolução de demandas repetitivas. Em 1996, a Suprema Corte decide o caso Richards versus Condado de Jefferson. Neste caso, 3 contribuintes do condado haviam proposto uma ação alegando a inconstitucionalidade de uma determinada taxa que era cobrada pelo condado. A Corte Estadual rejeita a demanda e diz que a taxa é constitucional. Um outro grupo de contribuintes, mediante aí class action, propõe uma ação em que se volta a alegar a mesma coisa: inconstitucionalidade da taxa de ocupação. O condado, obviamente, alega collateral estoppel. A questão já foi discutida e decidida em face de 3 contribuintes do condado. Não pode voltar a ser discutida agora, só porque outros contribuintes estão alegando a inconstitucionalidade da taxa. Essa decisão é importante porque ela permitiu o desenvolvimento da teoria sobre as ações coletivas. Neste caso, a alegação de collateral estoppel, a alegação de que os novos contribuintes estavam impedidos de voltar a alegar a inconstitucionalidade da taxa, foi admitida pela Corte Estadual. Interposto o recurso pelos novos contribuintes, ele é aceito e a questão passa a ser discutida pela Suprema Corte Americana e é decidida por 5 votos a 4, no sentido de que os novos contribuintes não podem ser proibidos de rediscutir a questão. E nesse momento a Suprema Corte invoca o célebre precedente formado em Hansberry versus Lee, que é exatamente aquele precedente que deu origem à class action nos Estados Unidos. É exatamente aquele precedente que compatibilizou a class action com a 14ª emenda, ou seja, com a cláusula do devido processo legal. Este precedente firmado em Hansberry versus Lee disse que só é legítimo excluir a participação de alguém que pode ser afetado por uma decisão quando há representação adequada. Quando há representação adequada, aqueles que vão ser afetados pela coisa julgada podem assim o ser exatamente porque estão sendo defendidos por um representante adequado. Essa é a decisão que legitimou, que compatibilizou a class action com o devido processo legal. A decisão tomada em Hansberry versus Lee. Em 1996, em Richards versus Condado de Jefferson, a Suprema Corte lembra o precedente, invoca o precedente para dizer o seguinte: olha, neste caso aí que nós estamos resolvendo, os novos contribuintes, diante dos 3 primeiros contribuintes, mais parecem strangers do que outra coisa. Não houve representação adequada na primeira demanda. Os contribuintes do condado não foram representados adequadamente na primeira demanda. E exatamente por isso, eles não podem ser atingidos pela coisa julgada. Eles têm o direito de voltar a discutir a questão de constitucionalidade. A opinião do Justice Stevens, que deu origem à decisão de 5-4, enfatiza algo que é muito importante para nós. Diz o Justice Stevens:
a ideia de que ninguém pode ser prejudicado por uma decisão proferida num processo de que não participou, faz parte de uma tradição histórica, entre aspas, profundamente arraigada, profundamente enraizada nos Estados Unidos, de que todos têm direito a um dia perante a corte. É claro que todos nós aqui agora vamos estranhar muito esta parte da decisão da Suprema Corte Americana. Exatamente se pensarmos que o precedente é firmado num processo que serve para regular casos de pessoas que não participaram do processo em que o precedente foi firmado. Como entender esta ideia que é profundamente enraizada na tradição do common law, de que todos têm um dia perante a corte, se o precedente serve para resolver casos de litigantes que obviamente nada tem a ver com o caso em que o precedente foi firmado. Essa ideia é tão clara, é tão impactante, que ela demonstra às claras a diferença entre precedente e decisão de questão idêntica. Quando eu decido uma questão idêntica, eu decido uma questão que é de todos. E, portanto, a minha decisão produz coisa julgada, porque eu proíbo a relitigação da questão. Há coisa julgada. Proibir a relitigação é dar efeitos de coisa julgada. Quem está proibido de rediscutir está proibido em virtude da coisa julgada material. Agora, como diz a Suprema Corte, ninguém pode ser proibido de rediscutir quando não esteve representado adequadamente no processo. Decisão de questão idêntica não se confunde com precedente. Os próprios teóricos de common law explicam. O professor Daniel já adiantou a questão. Um precedente não tem nada a ver com resolução de questão idêntica. Um precedente interpretativo, vamos tomar em conta aqui, não os precedentes criativos para não criar mais problema. Um precedente interpretativo, um precedente que se debruça sobre um texto legal. Até porque nos Estados Unidos existe muito mais lei do que em grande parte dos países da América Latina, por exemplo, ou até mesmo de alguns países europeus. Então, aquela suposição imaginária de que o direito de common law é regulado pelas decisões das cortes, deve ser descartado. Os precedentes interpretativos existem exatamente para que se dê significado ao direito. Exatamente porque o texto legal abre oportunidade para interpretações múltiplas. E caso o judiciário não confira um único significado ao texto legal, não haverá como o direito ser distribuído de modo igualitário entre os jurisdicionados. Existe precedente interpretativo, em outras palavras, porque o texto legal é insuficiente para pousar como direito perante os jurisdicionados. Ou seja, a lei não é suficiente para conferir segurança jurídica. A lei, o texto, é preciso que o judiciário confira um único significado ao texto para que então seja garantida a liberdade e a igualdade. E também, obviamente, a segurança jurídica. Enquanto o judiciário, através da sua palavra, não atribuir significado único ao texto,
Na verdade, cada caso estará sendo resolvido a partir da vontade de cada juiz ou cada tribunal. Embora se suponha ainda, no âmbito do civil law, que o juiz estaria aí apenas sujeito à lei. Na verdade, um caso não está sujeito à lei, mas sim ao significado do texto. Se o significado do texto não foi definido pela Suprema Corte, que é o órgão que dentro do Poder Judiciário tem essa incumbência, os casos sempre ficarão à discrição de cada um dos juízes que com ele se deparar. É só por isso que existe precedente interpretativo nos Estados Unidos. Um precedente interpretativo nada tem a ver com decisão de questão idêntica, entretanto, não apenas por isso. Isso fica ainda mais claro quando se percebe que, para os teóricos americanos, os precedentes são instrumentos que permitem o desenvolvimento do direito. Dworkin, como você sabe, afirma que o direito se desenvolve mediante os precedentes, assim como alguém escreve um romance em capítulos. Um romance em capítulos poderia ser equiparado ao desenvolvimento do direito mediante precedentes. O precedente não serve para resolver definitivamente uma questão de direito. Um precedente serve para atribuir significado ao direito em um determinado momento histórico. E é exatamente por isso que o precedente, ao contrário da decisão que produz coisa julgada material, é sempre sujeito ao distinguishing, é sempre sujeito à distinção e sempre pode ser revogado. O legislador do Código é tão insano que ele chega a supor que a decisão do incidente também se submete à técnica da distinção. Isso porque ele afirma que o juiz do caso futuro poderá distinguir o caso para diferenciá-lo da decisão tomada no incidente. Só que ele usa a ideia de distinção, ele usa a mesma palavra para falar de outra coisa. Distinção só existe quando os casos são diferentes. Distinção só existe quando os casos são similares, mas o direito não pode ser aplicado de modo distinto. Distinção só existe porque o direito tem que ser aplicado de modo uniforme, mas os casos podem variar. Distinção só existe porque os precedentes têm que ser interpretados de forma extensiva ou restritiva. Por exemplo, um precedente toma em consideração um determinado caso e fixa uma determinada interpretação. Surge um caso diferente, diverso, que a princípio não foi tomado em consideração pelo precedente. Surge um caso composto por fatos que não estão na categoria, que estão na categoria dos fatos considerados pelos precedentes, mas não expressamente, não claramente, não objetivamente. O juiz do novo caso obrigatoriamente deverá aplicar o precedente ao caso, ainda que ele, a princípio, não esteja sujeito ao precedente. Exatamente porque, considerando os fatos do novo caso, ele pode chegar à conclusão, e obviamente isso tem que ser justificado, que o caso não tem qualquer motivo para ser tratado de forma diferente àquele caso que foi resolvido pelo precedente. Nesse caso, o juiz vai estar dando interpretação extensiva ao precedente, vai estar desenvolvendo o direito mediante a aplicação do precedente. O precedente vai estar servindo
a um caso que, a princípio, não serviria. Entretanto, também pode acontecer que um precedente, a princípio, considere um caso que mais tarde é gravado por um fato que não permite ao juiz aplicar a mesma razão de decidir, a mesma ratio decidente, o mesmo precedente, a mesma interpretação. Um caso pode ser a princípio igual, mas pode conter uma particularidade que não pode permitir ao juiz aplicar automaticamente o precedente, exatamente porque, considerada a ratio decidente do precedente, fica muito claro que, se a Suprema Corte houvesse considerado essa nova circunstância, ela não teria aplicado o precedente para o caso. Ou seja, o juiz raciocina sempre tomando em consideração o que a Suprema Corte, que elaborou o precedente, faria caso estivesse diante da nova particularidade de fato. Ou seja, o juiz, quando considera o precedente, desenvolve o direito mediante a técnica do distinguishing. A técnica do distinguishing é uma técnica para o desenvolvimento do direito mediante a aplicação de precedente. A técnica do distinguishing não é uma técnica que diz assim, o juiz tem que diferenciar. Porque o artigo 985 e 986, os dois artigos afirmam que a decisão tratada no incidente de resolução é a mesma questão, é uma questão idêntica. A expressão questão idêntica e mesma questão estão nos artigos 95, 985 e 986 do Código de Processo Civil. Imagina-se então, porque a expressão distinção é utilizada para a hipótese em outros lugares do Código, imagina-se que o juiz faz uma distinção para não aplicar a decisão tomada no incidente. Não faz distinção no sentido do common law. Quem imagina que ele faz distinção é porque jamais quis perder tempo para estudar o direito de common law. Ou então lê o título de um livro, ou a orelha de um livro. Porque está usando a ideia de distinção como diferenciação. É claro que o juiz sempre diferencia ao aplicar ou não uma decisão que produziu coisa julgada. Em todo caso ele faz isso. A aplicação da coisa julgada sempre leva o juiz a dizer, não, essa questão não é igual, portanto ela não está submetida à coisa julgada. Essa questão é igual, ela já foi decidida, portanto ela está submetida à coisa julgada. A distinção que o juiz faz quando está diante de uma decisão tomada em incidente, é uma distinção de diferenciação entre a questão idêntica, já decidida, e a questão do caso. Se a questão do caso não é igual, o caso não é resolvido pela decisão do incidente. Se ela é igual, ele é resolvido. Mas isso não é técnica de distinção. Isso é uma mera diferenciação que o juiz sempre fez no âmbito do civil law desde o Código de 39, quando toma em consideração a coisa julgada material sobre o pedido. De modo que é uma grosseria falar em distinção para a decisão tomada em incidente de resolução da demanda. Mais grosseiro ainda é supor que a decisão do incidente pode ser revista, como se fosse um precedente. O Código diz no artigo 986, a decisão do incidente pode ser revista. Ela pode ser revista por aqueles que não propuseram demandas, que foram suspensas à época em que o incidente foi instituído. Ou seja, imagina-se que uma decisão que seria uma tese, como diz o Código, ou um precedente, pode ser revista simplesmente porque agora
é um outro autor que está argumentando perante o judiciário. É evidente que isso não é precedente. Há uma confissão de que isso não é precedente. Um precedente só pode ser modificado em face da evolução dos fatos sociais, dos valores sociais e da concepção geral acerca do direito. Um precedente não pode ser modificado só porque alguém tem outros argumentos para convencer o tribunal de que a primeira decisão tomada não é correta. Isso não é revisão de precedente. Isso é confissão de que o legislador se confundiu ao dizer que a decisão do incidente é uma tese. A decisão do incidente, repito, é coisa julgada material sobre a questão. Se é coisa julgada material sobre a questão, a decisão do incidente apenas pode ser revista por uma única razão. Vamos lembrar que na ação coletiva que tutela direitos individuais homogêneos, a coisa julgada material só beneficia aqueles que estão sendo substituídos pelo ente legitimado à ação coletiva. No incidente, a decisão é pró et contra. A decisão pode prejudicar os excluídos da discussão. Vejam, a decisão tomada no incidente, paradoxalmente, é mais prejudicial aos excluídos do que a decisão tomada na ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos. É exatamente por isso que a coisa julgada formada no incidente, embora possa prejudicar, é uma coisa julgada que não cobre o dedutível. Não cobre o dedutível. A decisão da questão, em regra, não cobre o dedutível. O que se quer dizer com não cobre o dedutível? Não cobre aquilo que poderia ter sido deduzido, mas não o foi. Não cobre aquilo que não foi discutido, ainda que pudesse ter sido. Isso significa que o litigante que não participou do processo, ou o representante adequado daqueles que participaram do processo e podem participar mediante ações futuras, tem legitimidade para propor uma ação para revisão da coisa julgada, entre aspas, sob a dedução de um novo fundamento. Não é uma revisão da coisa julgada. Na verdade, é a formação de uma outra coisa julgada a partir de um novo fundamento. É que a coisa julgada, formada na decisão do incidente, não elimina a possibilidade da dedução de novo fundamento pela parte que não participou e nem pelos representantes adequados daqueles que não participaram. Mas, para concluir, como já espero que tenha ficado claro, o incidente de resolução, exatamente porque não firma um precedente, exatamente porque precedente não é uma palavra mágica que serve para resolver casos de milhares a partir de uma decisão tomada num processo de duas pessoas. É uma decisão que produz coisa julgada material. Se é uma decisão que produz coisa julgada material em relação a terceiros, e se, obviamente, como disse a Suprema Corte Americana, a coisa julgada material não pode prejudicar terceiros, mas só beneficiar, a menos que os terceiros prejudicados tenham sido representados adequadamente no processo. A única maneira de se compatibilizar o incidente de resolução com a Constituição é mediante a abertura à participação no incidente dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos, presentes no artigo 82 do CDC e 5º da Lei da Ação Civil Pública. Ou seja, todos aqueles que têm legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos têm que participar para defender os excluídos no incidente
sob pena da decisão do incidente ser uma decisão que prejudica excluídos que não foram representados, de constituir uma decisão que, na realidade, consagra uma violação a um postulado fundamental a toda a ordem jurídica democrática. Ninguém pode ser prejudicado por uma decisão tomada num processo de que não participou. A decisão tomada no incidente é uma decisão sobre a minha questão. Não é uma decisão que orienta o juiz a partir da interpretação do direito. A minha decisão está sendo discutida. A decisão do incidente toma em consideração um conflito já deflagrado no plano sociológico. Ou seja, toma em consideração todos aqueles litigantes que já propuseram ações individuais e que mais tarde podem propor em relação à questão de direito que está sendo discutida no incidente. O incidente discute a questão de todos e exatamente por isso todos têm que estar representados por legitimados adequados, sob pena de inconstitucionalidade. E é claro que não basta se falar em amite ou em amigos da corte, porque amigo da corte não tem a função de defender direitos daqueles que não podem falar. Concluindo, portanto, o objetivo da minha palestra era o de, em primeiro lugar, demonstrar que a decisão tomada no incidente não é precedente. É uma decisão de questão idêntica, de questão de todos, e que, portanto, elimina a possibilidade da rediscussão por todos, produzindo coisa julgada material. E exatamente por isso, num segundo passo, o incidente somente tem só terá legitimidade constitucional caso dele participarem os legitimados adequados à tutela dos direitos individuais homogêneos. Ou melhor, os representantes adequados daqueles que não puderam ter voz perante a corte. Eu tenho certeza que qualquer teórico do common law, ao olhar para o nosso sistema, que confunde precedente com decisão de questão idêntica, ou imaginaria que alguém cometeu um grande equívoco, ou estaria muito curioso para ver como as coisas se resolveriam diante de uma das maiores violações de direitos constitucionais já concretamente proclamadas por uma ordem jurídica, ao menos no mundo ocidental. Muito obrigado.